Boa tarde, pessoal. É um prazer e uma honra para mim apresentar para vocês o professor Ronaldo Aloysio Pili. O professor Pili tem bacharelado e doutorado em Química aqui na Unicamp, pós-doutorado e professor visitante em Berkeley, Göttingen e Universidade de Warwick, com quem eu tenho uma certa afinidade, porque foi lá que eu fiz meu doutorado também. Ele é professor titular em Química Orgânica, em Síntese Orgânica, aqui na Unicamp, pesquisador 1A do CNPq. É difícil selecionar a parte do currículo dele, porque é bastante extenso e é um orgulho. Já formou 50 mestres ou doutores. Ele foi diretor do Instituto de Química, do IQ, aqui da Unicamp, foi pró-reitor de pesquisa da Unicamp, foi membro do Comitê Assessor de Química do CNPq, e dentre vários outros artigos, livros, atividades científicas e de divulgação, e dentre vários outros prêmios, eu vou encurtar um pouco. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e atualmente também integrante do Conselho Superior da FAPESP. Então, é uma honra para a gente receber, para a gente fazer uma discussão científica aqui no IMEC. O professor Pili, eu agradeço de público. Obrigado. Obrigado. É um prazer poder falar para um público que não é normalmente a minha plateia, mas eu espero que esse assunto possa interessar a todos, especialmente aos alunos, estudantes em geral, que é algo que vem assumindo proporções cada vez maiores e preocupando aqueles que entendem a ciência como uma atividade que tem que ter credibilidade, que tem que ter um respaldo no conhecimento e não apenas para atender certos critérios que acabam sendo colocados e não muito bem refletidos sobre. Faz tempo, longe já está, a época em que os grandes debates da ciência eram feitos em grandes conferências, colóquios como esse e outras situações em que as pessoas se encontravam e discutiam suas ideias. O debate entre Bohr e Einstein é um dos maiores da ciência, porque o Einstein não reconhecia muito os méritos da mecânica quântica. E aquela célebre frase dele de que Deus não joga dados era um pouco uma maneira dele popularizar a sua posição de desconforto em relação à teoria que Bohr formulou, baseado em outros grandes pensadores e cientistas. Então, essa é uma foto de uma conferência Solvay em Bruxelas, em 1927. Eu gostaria de ter estado lá, porque pelo que eu leio, eram pessoas não só da estirpe desses dois, mas Planck, de Broglie, Pauli e muitos outros. Deveria ser um luxo essa conferência. Infelizmente a gente não tem mais isso. Hoje a troca de ideias é via eletrônica, através dos periódicos, e é aí que eu quero chegar. A vocês eu deixo a minha mínima formação em matemática. Esse foi um livro que me atraiu muito, o último teorema de Fermat, vocês conhecem melhor do que eu, foi uma conjectura, não sei se, desculpem os matemáticos, um teorema que ele propôs e baseado no teorema de Pitágoras, que a gente aprende no colégio, e que demorou muitos anos para ser provado, né? Ele escreveu lá na margem de um livro que ele tinha encontrado solução, mas não tinha espaço para demonstrar ali, isso em 1600 qualquer coisa. Na verdade, a demonstração veio em 1980, 94, 93, depois que a primeira apresentação da prova, da prova desse teorema apontou um erro e o pesquisador Wiles novamente ficou um ano parado, pediu licença da universidade onde trabalhava só para encontrar o erro, acabou encontrando o erro e resolvendo essa questão. Esses são grandes assuntos que hoje em dia, às vezes, a gente vê cada vez menos, mas são subjacentes e importantes a toda a atividade científica. Quer dizer, o que é ciência, afinal? É difícil definir esses grandes temas, mas eu gosto dessa definição de que a ciência é a busca pela verdade. Sei que alguém questione se a verdade existe, mas eu acho que sim, e para isso que eu acho que a gente se dedica a qualquer área de investigação.
a busca das verdades que estão ali. E nós temos que ser racionais, objetivos. Na minha área, muita experimentação, trabalho de bancada, de laboratório, e a livre troca de ideias, né? Mas de informação confiável. Não é qualquer informação. E a forma de comunicação prevalente hoje é o paper. Já era, mas cada vez mais é o paper. As conferências, eu não sei na área de matemática, mas na área de química, são boas, mas assim, qualquer trabalho é aceito, não tem um critério tão rigoroso para selecionar quem vai apresentá-los. Então, uma comunicação científica deve ser o resumo, os melhores momentos do trabalho que você realizou. Você não vai, por exemplo, numa disciplina experimental, você faz N experimentos e alguns você descarta com motivo justificado. Ou porque o aparelho não estava calibrado, a temperatura não ficou constante. Tem vários casos assim na ciência em que você olha os cadernos de laboratório de um grande nome e você vê que vários experimentos ali não deram aquele resultado que a maioria deu. Mas tem sempre uma razão para isso. E no trabalho experimental, não creio que seja aqui que vocês estão envolvidos, você tem que ter um caderno, uma ata de laboratório. Não é concebível que alguém entre num laboratório para fazer um experimento e não tenha um registro do dia, da hora, o que fez, por que fez e o que aconteceu. Isso é cada vez mais raro. Eu não vou perguntar para essa plateia, eu acho que não cabe, mas quando eu vou em departamento de química, de ciências experimentais, eu sempre pergunto para os alunos, quando tem um caderno A? Nunca é mais do que a metade. Ele pode ser eletrônico, ele pode ser físico, mas ele tem que ter, por várias razões. Então, você sumariza tudo aquilo que você recolhe no experimento e monta um paper e tenta contar uma história. Mas mais importante que isso, alguém tem que conseguir reproduzir aquilo. Porque hoje, a maioria dos papers conta uma história cor-de-rosa. E aí você vai para o laboratório e tenta repetir, você sua muito para conseguir, porque sempre tem ali um detalhe faltando, tem alguma coisinha que não foi dita, propósito ou não. Enfim, a história nunca é cor-de-rosa. Então, é preciso que seja possível reproduzir. O Brasil vem crescendo, esse gráfico que vocês conhecem. Quando eu comecei, eu estava antes disso aqui, cara. Não tinha quase nada de publicação no exterior, na minha área muito menos, mas as que tinham eram confiáveis. Eram cuidadosamente escrutinizadas para evitar qualquer tipo de erro. Esse aumento, essa massificação da pós-graduação, da pesquisa feita em universidade, é ótima, é perfeita, mas tem que também ser feita com bastante critério, porque a pressão a qual nós estamos submetidos acaba, às vezes, favorecendo certos desvios de conduta. Eu vou comentar sobre eles mais à frente, mas é um número apreciável, né? 2016, o último dado que eu peguei da Web of Science, 70 mil publicações em revistas indexadas no Brasil. É um número razoável. E aí tem lá os rankings, estão sempre saindo por aí. O Brasil, o Brasil está aqui numa posição de destaque, mas o que nós, infelizmente cortou aqui, o que nós não estamos ainda, talvez muito, 10.44. Essa é a média de citações por documento, por paper publicado com algum endereço Brasil. Pode ser feito aqui, pode ser feito no exterior, mas desde que tenha um colaborador brasileiro, tenha um endereço de filiação brasileira, conta como tal. 10.44, ok, não é um número ruim se você comparar com a União Soviética. Desculpa, não existe mais a União Soviética. Desculpa aí, era na minha, com a Rússia, ou com a Índia, nós não estamos piores, ou mesmo com a China, que é o segundo maior output de publicação do mundo. Mas será que a gente precisa se preocupar com a quantidade? Na minha opinião, não, e isso deve ser uma tarefa das gerações que estão vindo, porque a nossa geração, a minha geração, o papel nosso era vamos aparecer, vamos mostrar que tem ciência sendo feita no Brasil. Aliás, antes de mim, não quero personalizar nada aqui, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui da plateia.
Então, a gente precisava publicar. Na química, por exemplo, era raríssimo você ter uma publicação num periódico internacional de prestígio. Hoje não. Então, nós fizemos esse trabalho, mas só que foi um pouco, a corda esticou demais. E aí você é meio que pressionado, tem ali uma coisa subliminar que você tem que publicar mais. Não, chega-se ao cúmulo, por exemplo, colegas publicam 60 artigos. Ok, vamos fazer uma conta, 365, 60, 6 a cada dia. Dá para acreditar? Pode ser, se for uma máquina de produção, mas eu duvido que essa pessoa tenha domínio e conhecimento sobre tudo que está naqueles 60 papers. Eu acho humanamente, não sei, acho que eu sou meio devagar. A publicar, ou que tenha conteúdo. Às vezes até estão em boas revistas, não é isso, mas eu fico pensando, será que não está meio que terceirizando aquilo para outras pessoas do grupo e você só põe seu nome ali? Enfim, eu deixo isso como uma reflexão. Então, para os alunos, para os estudantes, estão falando, para que publicar então? Onde, por quê e para quê? Bom, nós estamos cada vez mais sob escrutínio da sociedade. Né? Vocês veem a CPI das universidades, vocês veem as ações aí de downsizing da CAPES, do CNPq, da FINEP. Nós estamos num momento difícil. Eu queria deixar aqui a minha palavra para os mais jovens. Nós já passamos por momentos difíceis. Não quero comparar um momento com o outro, porque aqui é de idiotice. Não quero comparar um momento com o outro, mas já houve épocas que a gente não tinha certeza de receber bolsa. Eu, quando fui fazer meu pós-doc no exterior, CNPq, ficava vários meses. Depois vinha tudo uma bola. Mas também períodos em que o financiamento você ganhava, o projeto CNPq não tinha dinheiro. Simplesmente era honorífico. Então, calma, não podemos deixar, não podemos cair no desânimo, moçada jovem. Vai mudar, é ciclo, vai mudar. Segura firme que atravessa essa turbulência. Mas olha aqui, ó, que saiu numa revista de grande circulação nacional uns 3 anos atrás, artigos de segunda categoria, que nós, brasileiros, estávamos publicando em revistas que eram predatórias, eu já vou falar aí sobre isso, mas que não refletiam a realidade do país. Mas pega-se alguns casos e se generaliza. Aliás, essa é uma faceta da sociedade que nós vivemos nesse momento. Certo? Pega-se uma parte e toma-se pelo todo. Até tem uma figura de linguagem sobre isso, eu aprendi em Piracicaba, no sul de Minas, quando eu era estudante de colégio, mas não lembro, não sei se é betonímia, eu não sei. Então, nós estamos sob olhar da sociedade. A universidade, porque as 3 paulistas fazem mais de 50% da ciência do Brasil, muito mais do que a Argentina, com todo o meu respeito àquele país que eu adoro, mas fazemos mais do que um país inteiro. Então, mesmo assim, nós estamos sendo bombardeados. Temos nossas mazelas? Temos, todos sabemos. Mas olha, não vamos ser maniqueístas. Nós entregamos muito mais à sociedade. Quem não vê isso, ou é míope ou tem má fé. Por exemplo, para que fazer pesquisa? Quando esses caras publicaram um trabalho na década de 50, o primeiro transistor, olha que coisa tosca que era. Certo? Aí você vai perguntar, para que serve isso? Por que você está fazendo isso? Né? Virou o transistor que levou aos semicondutores e que transformou toda a eletrônica, que permitiu a gente chegar onde a gente está. Isso foi em 1950 e pouco. Naquela época, se algum ministro da educação sábio como o nosso perguntasse, para que você está fazendo isso? Está aí, ó. Depois de 20 anos, revolucionou toda, a Bell Labs e todos isso, acabaram desenvolvendo uma indústria que nos trouxe aonde nós estamos, em termos de comunicações e outras áreas de conhecimento. Nobel, em 1956, o que mais? Bom, para que eu acho que, por exemplo, tem um químico famoso chamado Michael Faraday, viveu no século XVIII na Inglaterra. E aí um dia a Rainha Vitória, na época a Rainha da Inglaterra, foi lá visitar o laboratório dele e fez uma pergunta. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo eletrólise, está passando corrente elétrica num composto químico? Ele disse, se a senhora viver, verá.
E ele foi o cara que inventou o motor elétrico. Não, essa coisa, a gente faz ciência porque a gente gosta, porque a gente quer ser mais sábio e ajudar a humanidade a entender algumas coisas. Porque algumas vezes a coisa prática aparece, mas não podemos exigir sempre. Aliás, esse discurso que a universidade tem que fazer a pesquisa aplicada, eu tenho minhas dúvidas. Quem sabe o que o mercado está querendo é o cara industrial, é o empresário, ele que tem por dinheiro, ele pode se juntar a nós, mas jogar para o outro lado, nosso lado, a bola de que, não, vocês não estão inventando nada, não é esse o papel, na minha opinião, não é. Podemos discutir, acho, tem muita gente que acha que é. Bom, onde publicar? Hoje, a gente é muito direcionado por esse negócio do fator de impacto. Então, quanto mais é alto o fator de impacto, maior a probabilidade do seu trabalho ser lido e ser citado. Basicamente é isso. O fator de impacto, então, ele reflete o número de citações que um artigo tem na literatura. Então, é um número, é uma fórmula tão simples que até eu entendo. Número de citações no dado ano, dividido pelo número de artigos publicados naquela revista nos 2 anos anteriores. Então, se você lançar uma revista hoje, 2019, você tem que esperar até 2021 para ter o primeiro fator de impacto dela. Agora, vejam, esse número aí foi criado para tentar ranquear as revistas, os periódicos, os journals, não o pesquisador. E aí começou a salada. Né? Porque isso aqui acaba sendo usado para você avaliar artigos individuais, ou seja, se você tem um artigo numa revista de alto impacto, já se faz a correlação direta. Então, se o artigo é bom. Não necessariamente. Pode não chamar a atenção tanto quanto se espera. Aí, pegam para avaliar a instituição, que é pior. Se a instituição está publicando em revista de alto impacto, então a instituição é boa. Pode ser, pode não ser. Eu não sei se tem uma correlação direta. E, obviamente, acaba refletindo na avaliação dos pesquisadores para contratação, para promoção, para bolsa, para. Só que nesse período mais recente, houve a propagação quase que espontânea dos periódicos predatórios. Porque a prática nossa, qual é? Você escreve um trabalho, manda para uma revista, um certo número de revisores, de pessoas da área vão analisar aquele trabalho e vão te dar os pareceres. O editor toma a decisão se vai publicá-lo ou não. Essa é a prática. Ah, mas isso estava dando muito trabalho. E como a gente quer ganhar dinheiro com publicação, e a gente não. Esses caras aí querem ganhar dinheiro com o mundo científico, pagou, publicou. Basicamente isso que é uma revista predatória. Então, numa revista predatória, elas geralmente são de acesso aberto. Que é bom ser de acesso aberto, claro que é. Mas quem paga a conta do acesso aberto? O pesquisador. Talvez não o pesquisador, a agência que está financiando ele. Certo? É bom ser de acesso aberto porque todo mundo pode olhar e tomar conhecimento daquilo. Mas, basicamente, essas revistas, elas não têm nenhum tipo de referagem. Elas somente fazem de conta que tem. Então, qualquer coisa que você manda acaba sendo aceito mediante pagamento. Todas elas. Elas não chamam... Elas têm esse nome bonito aqui, ó. Article Processing Charge. Money. Então, existe esse professor aqui da Universidade de Colorado que ele tinha um site na internet, não existe mais desde 2017, as razões eu não sei direito porquê, que ele listava todas as revistas, milhares de revistas, de todas as áreas, que, segundo ele, deveriam ser olhadas com cuidado por qualquer pessoa que fosse pensar em publicar ali. Porque tinha um track record ruim, porque não tinha critérios muito definidos, porque o corpo editorial... Eu já vi, com todo respeito, não me levem a mal, eu já vi corpo editorial de revista predatória, porque a gente vive recebendo esse lixo pelo correio. O cara era aluno de doutorado, com todo respeito, o editor. Não dá, tem que ter um pouco de trânsito na área para você poder avaliar se aquele paper tem ou não alguma contribuição a dar. Então, essa Bill's List, que é o nome dele, você encontra ainda na internet, mas não está mais atualizado.
E aí apareceu recentemente, colegas aqui no Brasil se preocupam, se interessam por esse pré-da-Qualis. Eles vão lá ver no Qualis da CAPES quantos trabalhos são em revistas consideradas predatórias. Aliás, tem um matemático, eu acho que é da UFABC, no corpo dos que criaram esse pré-da-Qualis. Então, eles visam identificar periódicos potencialmente fraudulentos que estão lá no Qualis da CAPES. Tentar estimar quantos por cento e estimar a chance desses periódicos serem detectados pelo sistema Qualis. Eles chegaram a um total de cerca de 32,8% de periódicos que não são rigorosos no seu processo de avaliação. Então, é um número significativo. É um número significativo. E o Qualis tem aquela ranqueamento A1, A2, né? Até o C. O C não deveria existir no mercado. O periódico, desculpem, estou sendo meio incisivo. O periódico como C, ele não tem um corpo editorial, ele não tem uma respaldo da comunidade científica. É um depósito de trabalho. Não sei por que ainda se mantém. No lugar da BIOS List, hoje tem essa CADAS Blacklist. Só que é paga, viu? Só que tem que assinar esse negócio aí. Mas está lá, eles fazem o mesmo serviço que o professor Bill fazia até 2017. Olha, eu peguei aqui a porcentagem de programas, notas 4, 5, 6, 7 da CAPES, da última avaliação. Então, os programas 6, 7 é um pouquinho mais que 10%. Aí os programas 3 são 30 e tantos por cento. E o 4, mais ainda. Então, se você juntar essas duas categorias aqui, 65%, 66% dos programas não são, de longe, ainda competitivos a nível internacional. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu entendo o momento que a gente está vivendo, eu entendo que há uma política para meio que fazer o downsizing da pós-graduação no Brasil, mas a gente não pode imaginar que a gente tenha programas 3 e 4 que somam 60 e tantos por cento. É preocupante isso, na minha opinião. Acho que, tudo bem, a graduação tem que estar distribuída amplamente no território nacional, mas para quem deseja fazer uma pós-graduação, se tornar um pesquisador, tem que ter uma mobilidade, ele tem que ir aonde a coisa está. É Milton Nascimento, tem que ir aonde está. Não dá para esperar, eu quero fazer pós, mas eu quero fazer aqui na minha esquina, na minha casa, assim, não tem... Não dá. Então, eu acho isso muito preocupante. Fraude, afinal, o que é fraude? Todo mundo pode errar. Todo mundo pode colocar na literatura um dado errado. Eu posso, qualquer um. Outros grandes nomes já fizeram isso. Mas não intencionalmente. Fraude pressupõe intenção. Enganar, ludibriar. É má fé. Então é isso que caracteriza a fraude científica. Ela pode vir de diferentes maneiras. Fabricar resultado. Resultado não existe, você inventa. Falsificar resultados. Para eu caber na minha curva aqui, eu vou mudar esse valor. Aqui fica tudo cor de rosa. Lembra que eu falei que hoje é meio que praxe, né? Na sociedade tudo tem que ser bonito, maravilhoso. Às vezes não é. E plagiar. Você assume ideias, resultados que não são suas. E tenta passá-las como suas. Isso é falsidade ideológica. Sabe? Mas existe. Infelizmente existe. Então aqui está um pouquinho mais da definição. E há outras maneiras também de má conduta científica. Não é só aquelas 3 ali não. Feito salame. Não sei na matemática se isso existe, mas nas ciências experimentais é assim. Você desenvolve um método para detectar cobre na cachaça. Pum, um peito. Cobre no rum, um peito. Cobre no geão, um peito. Onde vai isso? Tem sentido. Autoplágio. Também é muito comum. A pessoa publica a mesma coisa em outra revista com o mesmo conteúdo.
E esse pecado não é só dos baixo clero, não. Os mais famosos fazem isso com mais frequência, na minha área. Os que têm mais fama, porque o editor convida, certo? Bambambam da sua área para publicar. Sei lá, o que tem por trás, talvez não tenha remuneração por trás, mas o cara manda uma coisa requentar. Isso é autoplágio. Autoria fantasma. Quando eu estava na reitoria, a gente recebia a proposta de empresas que se propunham a escrever os artigos. Você passa os dados e ela escreve. Como assim, gente? Está tudo errado isso. E existe quem escreva artigos em nome do outro. E cobra. Essa sociedade anônima, que eu não sei, na matemática eu tenho certeza que não, pela estrutura que vocês adotam, mas numa disciplina experimental, às vezes tem vários grupos trabalhando no mesmo tema, então a estratégia é a seguinte: eu publico pelo teu nome. Quando você publicar, você põe o meu. Quando eu for citar, eu cito você. Quando você for citar, você me cita. Totalmente inaceitável isso, que fere o princípio da credibilidade do que você está fazendo. E as citações cruzadas que eu acabei de falar. Então, ela vai junto com essa sociedade anônima de autores. Agora, da onde vem a má conduta? Primeiro, para mim, é falta de padrão de ética da pessoa. Se você tem um padrão de comportamento, de atitude, você não faz isso. Nem que o mundo esteja desabando na sua cabeça. Da mesma maneira que você, sei lá, não estaciona na vaga de idoso, não faz xixi na grama, não pode, não anda nu, estejam ou não estejam vendo. Falta de padrão de ética. Mas também tem outras pessoas, né, que a gente conhece. Publica um morro. E aí tem todas essas questões envolvidas. Agora, tem uma coisa que é meio... Não sei se vocês já pararam para pensar. Tem muita fraude que a pessoa comete intencionalmente, porque sempre será intencional, achando que ninguém vai perceber. Eu vou mostrar um exemplo. Existe um pesquisador famoso na área de química, ele foi presidente da American Chemical Society, que ele dizia assim: não, tudo bem, fraude não tem problema, eu não acho que é um problema grave. Por quê? Se o trabalho for quente, logo vai aparecer 15 neguinhos tentando repetir, e aí vão descobrir. E se for lixo, vai ficar como lixo pro resto da vida. Então, é uma postura cínica, né? Cínica de Sêneca. Mas, lembre-se, é dinheiro público que está envolvido, é tempo das pessoas. Quando você publica uma coisa errada, de má fé, alguém está vindo atrás e se baseando naquilo ali para fazer outras pesquisas, Você está ludibriando a pessoa, você está gastando dinheiro público, então não acho que é tão inócuo assim. Embora seja engraçado a posição dele, me chamou a atenção quando eu li, mas não acho que é inócuo. Tanto não é inócuo, esse caso aconteceu há muito tempo, o caso Wakefield, e ele está refletindo hoje na nossa sociedade, por incrível que pareça. Porque esse cara aqui, e mais 12 colaboradores, publicaram um trabalho na Lancet, eu acho, na revista inglesa, dizendo que quem tomava a vacina tríplice tinha mais chance de desenvolver autismo e doença de Crohn, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A doença de Crohn é um problema sistema gastrointestinal. E autismo é um problema neurológico. Mas ele publicou isso. Logo vieram os questionamentos e 10 daqueles 14 logo caíram fora e reconheceram que não estava certo aquilo. Depois escorreu água pela baixo da ponte, etc. Ele acabou demitindo e tal. E o problema é que durante esse período, e ainda hoje, houve diminuição na vacinação da população. E nós vemos isso hoje em dia, no século XXI. É um absurdo, meu irmão. Tem alguma chance de ter uma intercorrência numa vacinação? Tem. Mas vocês que são estatísticos sabem dizer que ela é mínima. Compararam que eu saí aí, eu caí uma
abacate na minha cabeça e me rachar um pouco. Né? Não. Isso é um trabalho e foi fraudado, né? Não é que foi, desculpe, eu errei, mas foi sem querer. Fraude, porque 10 reconheceram que não tinha essa correlação. E a manipulação de resultados, conflito de interesse, porque tinha empresas farmacêuticas por trás. Não, foi um lixo. E tem repercussões até hoje. Outra que me chamou a atenção é a fusão a frio. Eu era recém-chegado no meu pós-doc e apareceu esse trabalho em 89. O Fleischmann e Pons falaram, não, dá para fazer energia fundindo 2 núcleos de deutério, formando trítio e saindo um neutro. E mais calor. Pô, foi uma revolução, porque os caras estão lá tentando fazer a fusão nuclear desde a década de, sei lá, 1970, 80, com baitas... O Camac, é isso? É uma máquina de milhões de dólares para fazer fusão de núcleos. Os caras vinham lá com uma corrente elétrica e falaram, não, conseguimos fazer. Bom, aqui não foi caso de fraude. Isso a comunidade entende isso como um erro crasso de falta de controle no experimento. Porque o que eles disseram que mediam não estava sendo formado, a temperatura era devido a outras razões. Enfim, foi um erro experimental, não foi de má fé. Então, deixa eu deixar isso bem claro. Mas o que é interessante é que logo apareceram N relatos de reprodução do experimento. Aqui no Brasil. Eu me lembro perfeitamente desse dia. Assinava a Folha de São Paulo. Não assino mais, mas assinava. Abro de manhã para tomar o meu café da manhã. Cientistas do IPEM reproduzem a fusão a frio. Meu Deus, que bom, né? O Brasil vai se libertar da crise de petróleo, aquelas coisas que estavam acontecendo. Aí, ó. E vários, México, Itália, Rússia, todo mundo repetindo. Até, foi a primeira vez que eu fui cortejado profissionalmente por física. Os colegas da física que iam pegar água adulterada. A gente usa água adulterada para outras medidas. E a água adulterada era a fonte eletrólise aqui, heavy water, água adulterada. Mas não deu certo. Deu certo, mas foi uma situação em que a falta de controle no experimento levou a isso. Até tem uma tese, eu achei na internet, uma tese defendida ali na USP, repercussão... Não, está errado, desculpa o meu Deus. Aqui, ó, a fusão a frio em jornais brasileiros. É uma tese de mestrado, de dissertação na ECA da USP São Paulo. Tem vários casos sobre esse caso. Esse é muito conhecido também dos físicos, caso Schwenning. Esse era um jovem maravilha no início dos anos 2000. E ele tinha feito doutorado na Alemanha, em 97, estava contratado na Bell Labs, que era a meca dos físicos, física aplicada, né? Hoje é Lucent Technologies. Ele estava contratado lá como pesquisador. Só no ano 2000, ele teve 8 papers na Science e na Nature. Só no ano 2000. Em 2001, no ano seguinte, um paper a cada 8 dias. Bom, como a coisa que ele pesquisava era quente, o que era? Era usar moléculas orgânicas, que é a minha área de pesquisa, para fazer semicondutores orgânicos. E teria enormes vantagens, porque você está se aproximando mais da questão do mundo quântico, quando você trabalha com moléculas isoladas, né, do que com sólidos cristalinos, como é o silício, etc. Então era uma coisa quentíssima. E logo começaram a tentar reproduzir. Moral da história, já em 2001, tem um dos seus artigos retratados na revista Science. Mas nesse ano mesmo ele ganhou um prêmio na Alemanha. Depois, no ano seguinte, ele ganhou um prêmio na Sociedade Americana de Física. E todo mundo queria contratar esse cara. Mas aí, quando começaram a tentar reproduzir o experimento, ninguém conseguia. Ninguém conseguia e foi uma equipe até o laboratório dele, na Bell Lucent. Ela mesma, a empresa, começou a fazer uma investigação própria sobre isso. E moral da história, ele reconheceu que ele não mantinha cadernos ata, aquilo que eu falei antes, registro.
seja eletrônico, seja o que for, do que fez, quando fez, como fez. E que o raw data dele, o dado, caput. Não tem nada. O cara não tem nada. Mas eles continuaram investigando e acabaram verificando que o que ele fazia. Como ele veio de Constança, ele dizia que ele sempre ia para lá, mesmo estando ligado à Bell Labs, ele ia para lá e dizia, eu preparei o material lá, e vinha na Bell Labs e dizia que lá fazia as medidas de caracterização e propriedades. Na verdade, não fazia nenhuma coisa nenhuma. E aí, quando foram lá em Constança, não, esse cara nunca mais veio aqui, desde que ele terminou o doutorado. Então, era uma coisinha bem ingênua, assim, uma mentirinha, baita mentira, mas mal elaborada até, porque lógico que logo iam desmascarar o cara. E daí começou, ele perdeu o emprego, tal, e todos os jornais retiraram. Mas foram dezenas de trabalhos desse Eric Schoen. Tem um livro, eu comprei livro. Virou livro, não é ele que escreveu. Interessante. Plastic, Fantastic, que era porque eram possibilidade de você fazer semicondutores plásticos, assim, deformáveis. Não foi muito bacana. Eu acho que não, professor, eu não tenho essa informação. Eu estou olhando o relógio ali, eu estou preocupado com o tempo. Eu vou deixar esse aqui, que é um caso de engenharia, mas também foi desmascarado. Isso aconteceu, acho que na Universidade de Ohio, teses com dados falsificados. E isso é interessante, porque isso remete aos nossos colegas chineses. A China está fazendo um baita esforço para se projetar como potência na ciência, e realmente está conseguindo, mas tem lá o seu lado B também. Né? A Acta Cristalográfica é uma revista que publica dados de cristalografia de raio-x. Você faz lá uma estrutura, um cristal, pode determinar comprimento de ligação, ângulo de ligação, ligação de hidrogênio e tal, caracteriza em termos atômicos aquele material. Então você faz um experimento, dá lá os dados do retículo cristalino do cristal que você mediu, dá lá as coordenadas de difração e tal, e propõe uma estrutura para aquilo. Essa é basicamente a ideia. Só que eles descobriram que pelo menos 70 trabalhos haviam sido publicados nessa revista pelo mesmo grupo chinês que tinham dados fabricados. Ou seja, eles pegaram uma estrutura de um composto, sei lá, tinha lá um ferro na estrutura. Aí eles pegavam aqueles dados e trocavam por cobalto. Aí eles mandavam esses dados ligeiramente modificados para publicar. E aí trocavam por níquel. Bom, a tabela periódica tem 112 elementos, 70 e poucos são metais. Então, eles varreram a tabela periódica inteira quase. E era tudo mentira. Então a China é muito agressiva. Eu tive 2 pós-docs recentes que foram para os Estados Unidos, lá encontraram um monte de chinês. Assim, se eles não forem o primeiro autor do artigo, e não for um artigo numa revista top, isso não conta para contratação em universidade. Então, na minha área, Science, Nature, PNAS, o Senior National Academy of Science, Estados Unidos, e 2 mais. Então, além de publicar só em revista lá em cima, eles têm que ser o primeiro autor. É uma aluna minha, entrou numa briga danada com o chinês e perdeu. O artigo saiu com ele como primeiro autor. Eu não sei, isso pode facilitar desvios de conduta. Essa aqui, cara, Tumor Biology, imagine, você espera que essa revista seja de altíssima relevância para o conhecimento. Ninguém quer receber um diagnóstico que tem um tumor. Né? Se tem alguém estudando meios de resolver, muito melhor. Ok, sabe o que eles faziam? Essa revista, eu queria chamar a atenção. Tá vendo? Não sei se dá para ler aqui. A editora, o publisher, é a Springer. É uma editora respeitadíssima. Sabe o que eles faziam? Está escrito ali, mas eu vou resumir. Eu mando um paper para publicação para essa revista. Normalmente na minha área, nessa área, eles pedem para a gente indicar possíveis referis que não tenham nenhuma incompatibilidade, nenhum conflito de interesse com você. Só que o que eles faziam?
Ou eles mandavam os referis, que já estava acertado que iam dar um parecer favorável, ou eles punham o nome de um referi respeitável e o e-mail deles. Entendeu? Ou seja, eu ponho o nome de um prêmio Nobel, eu ponho o e-mail da minha mulher, meu filho. Bom, a revista vai lá e, como é que chama? No automático, manda para esse e-mail. E aí vem um parecer super elogioso. Olha onde chega a capacidade de burlar as regras. Essa eu achei muita cara de pau. Você dá o parecer sobre o seu próprio trabalho. Assim. Bom, existe uma preocupação grande com relação à ética nas publicações científicas. Essa é uma declaração dessa COP sobre a manipulação de pareceres, né, dos assessores, né, vários jornais ao longo de diferentes editoras. Então tem esse problema de manipulação de pareceres. Aqui um caso da química, não quero aborrecer vocês com isso, de modo algum, mas é uma revista respeitável da American Chemical Society. Então eles publicaram esse trabalho, ok? Hoje no trabalho experimental você manda o paper com os resultados da discussão e vai em outro documento, na matemática eu não sei se é assim, que é o Supporting Information, que é toda a descrição experimental. Então às vezes você publica um trabalho que tem 5 páginas, mas o Supporting tem 100. E fica lá eletronicamente disponível para quem quiser consultar. Lá estão as informações para você repetir o experimento. Ok. Esse é o Supporting Information daquele artigo. Notem esse nome aqui. E o autor correspondente é um famoso químico da Suíça. Emma, a primeira autora. Olha o que está escrito aqui. Just make up elemental analysis. Elemental analysis é a mais básica de todas as análises que um químico faz, que é saber quanto de carbono tem na sua molécula, quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio, quanto de iodo. Uma técnica que remonta ao século XVIII. A gente tem que fazer. Make up. Make up é forjar. E isso passou pelos referis, passou pelo editor da revista. Não foi pego. Quando foi publicado, alguém foi ler esse negócio e viu isso. Falou, isso é impossível, botou na rede, virou um baita erro. Só que nem sempre as coisas seguem o caminho que deveriam. Porque aqui o trabalho não foi retratado, não foi retirado, não foi considerado nulo. Foi só feita uma correçãozinha. Ah, desculpe. Não era isso que eu queria dizer. Eles alegaram, enfim, que não tinham domínio da língua e que escreveram mal make-up. Quem aluno sabe o que é make-up? Aqui nós tivemos nosso programa em casa. Eu era pró-reitor e nesse assunto veio a baile. Um colega do meu instituto que havia sido denunciado por publicação de vários trabalhos fraudados. E foi feita uma investigação aqui e realmente se verificou que ele aproveitava dados, imagens, né, de um paper e colocava em outro. Que obviamente aquilo não refletia realmente as propriedades das coisas que ele estava estudando. Chegou-se então à conclusão de que olha a lista de artigos retratados. São dezenas. O meu maior incômodo foi que esse professor foi meu primeiro professor de química na universidade. Não precisava ter feito isso e ele não fez de propósito, eu devo reconhecer. O problema foi que ele acreditou em tudo que botava na mesa dele, no computador dele. Ele não checava os dados. Isso é um erro crasso, aquilo que eu falei. Como é que alguém pode publicar 60 artigos por ano? Ele não tem o domínio. Não dá. É quase impossível. Você tem que 24 horas viver daquilo, para poder ler, entender, questionar, refletir se está certo, se está errado. Não é uma coisa automática. Então, nesse caso aqui foi isso, foi imprevidência, para não chamar de outra coisa.
Ele não checava nada. Então os alunos botavam lá e ele assinava e mandava para a revista. Não. Esse cara tem quase 500. Um A do CNPq, super reconhecido, mas cometeu o erro de não olhar o que estava sendo produzido no grupo dele e não seguir fielmente. Isso acaba criando um problema mais grave, acaba criando como que hábitos dentro do grupo. Porque os alunos vão chegando, é assim o negócio? Os alunos são bestas, certo? São muito mais espertos do que a gente imagina. É assim? O cara fez só essas medidas, daí fez 2, disse que fez 10. Põe na mesa do orientador, ele assina e manda para publicar? Ok. Tanto é assim que, alguns anos depois, um outro grupo teve um trabalho retratado na nossa revista ali da Sociedade Brasileira de Química, Química Nova. Se você for olhar a linha genealógica, vários aí foram alunos desse mesmo curso. Então, em outras universidades, no Brasil, etc. Mas levaram para lá uma má conduta que eles viram acontecer no laboratório onde eles fizeram o doutorado. Esse é o nosso principal, a nossa principal responsabilidade como professor. É formar a geração. E não deformar a geração. Bom, às vezes a coisa acaba bem mal mesmo, né? Não no Brasil ainda. Por exemplo, esse cara aqui teve que ressarcir o NIH, um monte de dinheiro, não sei de onde ele tirou, também não me interessa. Mas o que ele fez? Ele falseou dados sobre uma vacina para HIV. Como é que pode alguém pensar nisso? Quem tem vírus HIV merece respeito. Não pode você mexer com a expectativa das pessoas dessa forma. O caso One, esse ficou muito conhecido em 2004, ele publicou Science. O que ele tinha conseguido fazer? Ele pegava as células da pele do corpo humano, pegava uma célula qualquer, de um animal, seja qual for, tirava o núcleo, pegava o núcleo da célula humana, combinava e disse que gerava um clone da célula humana. Bom, parecia fantástico, né? Mas aí várias alunas disseram que elas tinham doado os próprios óvulos para o professor. Então, esse aqui que ele falava que tinha sido gerado a partir da clonagem, não, era direto da fonte, entendeu? Não dava, sabe? Em novembro de 2005, ele admitiu as acusações e tal, experimentos fraudulentos, a Universidade de Seul mandou ele embora e ele pegou 2 anos de prisão na Coreia. Aqui, olha, a China também, em 2018, ela começou a bater forte, porque até então os casos de plágio eram um problema da universidade onde o pesquisador estava. Agora na China é um problema do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí o partidão lá passa a faca. Não é mais interno. A Academia Brasileira de Ciências tem os seus critérios, suas recomendações sobre integridade, a FAPESP também tem, não falta material para ler, não falta. E também há muita bibliografia disponível. Esses 2 livros eu particularmente recomendo. Um deles, agora não me lembro, acho que é esse dia, ele foi pró-reitor de pesquisa na Caltech, eu acho. E ele tem também casos bem interessantes para apresentar. Bom, eu finalizo, porque meu tempo está acabando, com essa frase desse cara aqui, Prêmio Nobel de Medicina, no 89, Harold Varmus. Ele foi um dos fundadores do PLOS One. Foi o primeiro jornal de acesso aberto, né? A proposta do PLOS, das revistas PLOS, Public Library Online Service, Science. Essa eu derrapei agora. Mas P é de Public Library Online. O S acho que é de Science. Então, ele é um cara super respeitado. E ele tem essa frase que eu li também na biografia dele, Methods, Materials and Ideas Drive Research. E eu acrescentaria aqui, só para fechar, na fraude. A fraude não leva a nada. A fraude, na verdade, atrasa o processo. Como eu disse, você é iludido, você tem sua atenção desviada para um outro lado e você anda alguns quilômetros a mais, é que você está
uma coisa sem saída. Além de gastar dinheiro público, além de formar mal as pessoas, você está deformando. Você não tem compromisso com a verdade, melhor sair da ciência. Vai fazer outra coisa. Vai ser político mesmo. Obrigado, gente. Desculpa aí. Se quiser bater um papo, não tem que entrar em sala de aula. Perguntas e comentários? Por favor. Sobre isso, o caso de Drinkeldorf, você disse que a linguagem foi apurado que foi fraude mesmo? Não foi questão de fraude, mas certamente de uma prática provada, certo? Make-up é fraude. Exato, porque se você está sugerindo para pós-doc, aluno de doutorado mesmo, make-up o resultado, você está empurrando ela para fraude. Pode fazer que eu concordo. Estou perguntando porque existia um caso muito grande de não fraude, muito famoso, que é o Climate Gate. Não sei se você Climate Gate. Tinha uma hackeragem de um sítio web de uma série de universidades americanas de grupos de mudança climática. Sim, do troca de e-mail. Um monte de e-mails foram trocados. Os sítios de céticos de mudança climática teriam um dia de festa sobre isso. Isso prova, blá blá blá. Tudo isso foi investigado e nenhuma fraude foi provada. Algumas vezes, muitos e-mails foram pegados fora do contexto, mas na verdade não tem sido nenhuma fraude. Mudança climática está com dúvida. Só sair aí fora. Só sair aí fora. Então, essa coisa de make-up, etc., se fora do contexto, eu não sei se é. Porque eu entendo o que você está dizendo, mas make-up a gente pode dizer simplesmente escreva rapidamente, uma coisa assim. Então, se não foi provada da investigação diferente. Não. Tanto é que o trabalho não foi retratado. Mas eu entendo isso como uma má conduta, porque para mim você está dizendo assim, faça que eu abono. Faz qualquer coisa que eu abono. Não é assim que a gente deve ensinar os alunos. Eu quero que vocês me apresentem os resultados, nós vamos discutir se realmente eu concordo com eles. Eu me lembro também de um outro caso de fraude, foi um prêmio Nobel de Medicina, eu só não estou lembrando o nome dele, mas ele tinha uma pós-doc brasileira. Uma pessoa formada na USP, que é aqui de Indaiatuba. Acho que é Teresa Imanishi Karim, descendente japonesa. E ela foi para o laboratório dele como pós-doc e fez alguma grande descoberta na área de imunologia, de anticorpos. Só que ela era uma pessoa que não tinha um bom domínio da descrição dos experimentos. Ela tinha o caderno ATA, mas não era, digamos, modelo para os outros alunos, é meio bagunçado. Aí veio uma pós-doc, depois do mesmo laboratório, e começou a tentar reproduzir os resultados, e não conseguiu. Ela tinha uma posição numa das universidades americanas de prestígio, na área de Boston, não lembro qual era. Ela era tipo assistant professor. A coisa ganhou tamanha proporção que foi para o Senado. Ela perdeu o cargo, demorou anos para provar que ela não tinha fraudado. Mas aí o desastre já estava feito. Tem um livro sobre isso, eu estou tentando lembrar o nome do cara que ganhou o prêmio Nobel. E foi assim, acabou com a reputação. Você nunca mais é a mesma, sabe? Depois que alguém te acusa de alguma coisa, ainda mais nos dias de hoje. Essa aí que eu estou falando é da década de 90, eu acho. Então não tinha essa coisa das redes sociais fazendo toda a pressão sobre a sociedade. Então, realmente, esse caso que eu falei do mercado não foi fraude, até onde eu sei não foi fraude, mas também foi má conduta. Porque senão é como você falou aí, qualquer everything goes. Bate aí que eu levo. Então não é assim que você deve formar os alunos. Vocês na matemática são muito mais rigorosos no raciocínio, na lógica, do que os experimentalistas. Porque a gente sabe que muito rigoroso, então a gente admite certos erros, não repete aí, porque eu acho que se você repetir sob essas condições você vai ter um resultado mais confiável. Mas
Eu acho que eu apresento essa palestra pensando sempre nos alunos, nas novas gerações. Não se deixe levar por coisas com as quais vocês não concordam. Se vocês estão num grupo, estão num laboratório e não concordam com aquilo, fala ou sai. Essa pressão, mas não fica praticando aquilo como se aquilo fosse a verdade suprema. Porque o pior que pode acontecer é isso, você gerar um círculo vicioso, né? Que se propaga, porque você forma 20 alunos, esses vão formar mais 20, então não vão parar com isso. Mais um comentário, uma pergunta? Tentei correr um pouco, porque eu estava de olho lá no a universidade está sofrendo, no Brasil, sofrendo os ataques que está sofrendo o CNI, etc. O mundo inteiro tem pessoas que estão começando a duvidar da ciência, da Terra plana. Para saber o fato. E isso só piora essa situação. As pessoas olharem e falar, os cientistas estão maquiando, os cientistas estão mentira, a gente está entrando numa idade média, assim. Não, acho que não. O que você proporia? Eu acho que além de educar no sentido de boas práticas, então, eu acho que assim, isso é reflexo da massificação da atividade científica. Nós vivemos uma época que o crescimento do número de pessoas engajadas em ciência é muito grande, isso é bom. E aí fica difícil o controle. Qualquer coisa que é massificada, na minha opinião, você tem uma distribuição que a maioria está ali na parte, 90% trabalha direitinho, tem os outliers ali que estão fazendo coisa errada. Então eu não vejo, porque, que nem eu falei, aquele artigo que saiu na Veja, de artigos de segunda classe, que falava que pesquisadores brasileiros estavam publicando em revistas globais, você vai, faça uma análise estatística e veja quantas tem. Não é muito, mas o que tem chama a atenção, né? Então, eu não acho, filho, eu acho que a questão é, nós temos algumas práticas que eu não acho que são as melhores. Então, você pressionar aluno para entregar resultado, custe o que custar, não é uma boa prática. Você tem que pressionar, você tem que fazê-lo ver que é preciso um empenho enorme em ciência, que vocês, matemáticos que trabalham com uma coisa abstrata, sabem muito bem disso. A gente, vai lá, sabe, estamos lá no laboratório. E isso não, é um trabalho de 42 anos, eu tenho 42 anos. A mulher já aceitou os 40. Porque eu gosto, porque eu sei, eu falei para o Rufino aí, minha área é uma área muito experimental, muito empírica. Eu tenho que estar ali, porque o menino faz uma reação, ele fala, professor, deu isso aqui, veja esse espectro, eu não estou sabendo o que aconteceu. É minha obrigação estar ali e falar, olha, eu acho que está acontecendo isso. Vai lá e muda a temperatura, muda o ácido, muda não sei o quê, e vamos tentar de novo. É assim que funciona a minha área. Eu não posso, eu não tenho a menor condição de falar, ó, esse é o projeto, volte daqui um mês para a gente conversar. Já era, porque a primeira dificuldade, a pessoa desiste ou fica dando volta e não acha a resposta. Então, nós temos que criar uma cultura nos estudantes e nós temos que nos mostrar tal. Ciência é isso. Eu não tenho a pretensão de dizer que eu faço o topo do mundo, mas o que eu faço porque eu gosto e eu faço porque eu acredito e eu quero que eles façam bem. Não me serve qualquer coisa. Eu acho que é um pouco isso, porque eu tenho muito medo de que as facilidades que há hoje em dia levem as pessoas a acreditar. Tem um livro de um matemático que chama Franklin, ele está em Berkeley. Eu li isso. Eu sou um rato. Math and Law. Math and Law. Love and Math. Tanto faz. E tem uma coisa que ele escreveu, ele é russo, né? Você também.
Uma frase que ele escreveu. Aprender dói. Não que eu seja masoquista. Não que eu seja. Longe disso. Mas na verdade, quantas horas você tem que dedicar, você tem que abrir mão de muita coisa, porque você quer entender aquele maldito teoria de Fermat. Ou eu quero achar a solução para produzir um composto que eu sei que tem atividade farmacêutica interessante. Gente, nada é. Eu tenho medo porque hoje a gente vive numa cultura que os jovens acreditam que o mundo é cor-de-rosa. Só postam coisa bonita, né? Ninguém posta como acorda de manhã. Talvez tenha alguma dúvida. Eu não tenho redes sociais, eu não quero ter. Mas o mundo não é cor-de-rosa. A ciência não é cor-de-rosa. Exige muito esforço, exige muito discernimento para separar o que é resultado confiável, que é a resposta que a natureza está te dando para aquela pergunta que você está fazendo para ela. E o que é ruídos de um equipamento, de uma temperatura que variou, ou de um reagente que estava contaminado com, não sei, alguma coisa na minha área. Dói, mas vale a pena. Talvez a última pergunta. Tá. Bom, vamos agradecer então. Eu fico no Instituto de Química. Se alguém quiser conversar comigo, eu fico no bloco da biblioteca, porque o bloco tem uns paredes de vidro azul lá em cima, no último andar.